Graças a Deus, estamos fazendo essa exposição aí, apresentando o livro de Apocalipse. E obrigado. Tem sido assim uma grande bênção para a minha vida o estudo do Apocalipse. De fato, ele cumpre esse papel, que ele tem. O livro do Apocalipse é um livro de consolo para a igreja de Deus. Ele traz consolo para o nosso coração. E eu gostaria de orar pelas crianças que vão receber uma aula agora, orar por nós também, para que a gente possa estudar a Bíblia juntos. Vamos fazer então uma oração. Feche seus olhos, pede a Deus pelos pequeninos aí, por você também. Senhor Deus, muito obrigado. Nós somos gratos, ó Deus, pela palavra do Senhor, essa palavra que é para todos os tempos e para todas as pessoas, em todas as idades. Obrigado porque essa palavra é rica, maravilhosa, transformadora, e nós cremos que as nossas crianças também serão transformadas por esta palavra, no poder do Teu Espírito Santo. Que o Espírito do Senhor nos conduza, Deus, nesse texto que é Teu, é Tua palavra, revelação do Senhor para nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender e a aprender com simplicidade aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Eu quero colocar aqui uma figura para lembrar nossa primeira aula. Vocês se lembram dessa figura? Essa figura é um quadro, se chama Os Retirantes, uma exposição no MASP lá em São Paulo. E eu apresentava essa figura para vocês porque o livro do Apocalipse, ele é um livro de figuras, mas não é um livro desenhado, mas são cenas. Assim como nós olhamos para essa cena e nós conseguimos interpretar muitas coisas, ali os retirantes ali são migrantes do Nordeste para o Sudeste, as áreas mais ao sul do Brasil. E o pintor, ele quis traduzir muitas coisas. Então, quando nós olhamos aquela cena, a gente tem a ideia da pobreza, da miséria, da necessidade, da fome, da doença, até uma penumbra como que de morte ali, uma tensão muito grande, uma pintura triste. Ela não te inspira um sorriso, ela te traz uma reflexão, te coloca reflexivo, tem uma mensagem não escrita ali. E é muito interessante apresentar uma obra de arte, porque o livro do Apocalipse é uma obra de arte. Uma obra de arte. Como Deus usa, irmãos, a arte para comunicar a sua mensagem. Nós não estávamos aqui cantando agora, cantando a nossa fé. O que nós cantamos corresponde àquilo que nós cremos. Por isso que às vezes até eu gosto de explicar umas coisas assim, que às vezes a música não dá uma compreensão muito plena assim para todo mundo que está cantando, e às vezes eu falo, olha, isso aqui está querendo dizer isso, para que a gente possa cantar com consciência. A música, o Martinho Lutero, que foi um reformador, ele dizia o seguinte, que dizem que ele dizia o seguinte: vocês vão esquecer dos meus sermões, mas vocês vão se lembrar da minha música. Você se lembra de alguma música do Martinho Lutero? Castelo forte é o nosso Deus. É impossível esquecer essa música. E ela tem um significado. Quer dizer que Deus é um prédio medieval, uma fortificação medieval? Não. Ele diz que Deus é
como um castelo forte. Mas na música diz que Deus é o castelo. Mas é claro que você, entendendo que é uma expressão artística, você não interpreta literalmente que Deus seja um amontoado de pedras no formato de um edifício. Assim também, no Apocalipse, é preciso perceber a arte, a organização do texto, que traz uma conotação, um significado a uma cena. Então, quando eu olho para aquele quadro, eu sei que aquilo não são pessoas, aquilo ali é um desenho, mas eu consigo perceber a mensagem, eu recebo ali essa mensagem de dor, e tristeza e sofrimento que o quadro traz. Os quadros de Apocalipse é cheio de cenas. Hoje nós vamos mostrar mais uma cena em Apocalipse, e vamos, além de mostrar a cena, que seria o palco, nós vamos imaginar que fosse um teatro. De repente a gente montou um palco e tem vários elementos naquele palco, e aí os personagens vão se movimentar do palco e vão trazer uma mensagem para nós. Quando a gente presta atenção na obra literária do Apocalipse, a gente vê, por exemplo, alguns instrumentos. Um deles é chamado intertextualidade, entre textos, né? Com que a mescla de textos, o texto do Apocalipse. Quem já viu algum texto semelhante ao Apocalipse em outro livro da Bíblia aqui? Já viu? Qual livro? Você lembra algum? Daniel? Qual mais? Não. Ezequiel. São muito semelhantes. Essas construções em Apocalipse estão também lá nesses outros livros. Então as visões de Ezequiel, as visões de Daniel, inclusive o texto hoje tem muita conexão com Ezequiel, apesar de que eu não vou explorar, não vou abrir Ezequiel com você, mas eu quero mostrar para você, por exemplo, uma das ênfases desse livro é o número 7. A gente pode chamar Apocalipse de um livro de setes. Por quê? 7 remete à perfeição. Deus fez o mundo em 7 dias. Ele fez todas as coisas que foram criadas em 7 dias. Então, a obra completa de Deus, 7 dias. Perfeito. Não precisou acréscimo. Reparo, um novo dia de concertos, de ampliações. Em 7 dias, até mesmo o descanso está coberto. Portanto, o número 7 sempre remeteu à perfeição na mentalidade daqueles que conheceram a Bíblia, que conhecem a história da criação. Então, quando o escritor, aqui João, faz uso do 7, ele está apontando para a perfeição da obra de Deus, a perfeição na história. A história humana, e isso hoje a gente vai ver, a história humana, ela é hermeticamente planejada, e ela está debaixo de uma atuação ativa de Deus. Deus está agindo na história, e ela fica muito bem colocadinha onde Deus a coloca. Isso nós vamos ver, nós vemos no livro todo. Hoje a gente vai ver um pouco disso. O uso do 7, então, perfeição. Tem várias palavras, por exemplo, que você lê um livro, você vê essas palavras lá, mas quem lê, estudando, pesquisando, encontrando essas relações, vê, por exemplo, que algumas palavras se repetem exatamente 7 vezes no livro. Por exemplo, a palavra venho, 7 vezes. A mensagem da volta de Cristo, ela é central. Nós aguardamos a volta de Cristo. A volta de Cristo é o desfecho da história. Ele virá. Isso está pregado. Jesus Cristo disse que viria. Os apóstolos disseram assim. Mas na arte, em Apocalipse, isso está demonstrado com venho 7 vezes. Venho.
Vem 7 vezes, ou seja, veio mesmo, perfeitamente veio. Então, sem ficar parando muito em cada uma das palavras, mas, por exemplo, a palavra Cristo se repete 7 vezes, a palavra Cordeiro se repete exatamente 7 vezes, os que habitam sobre a terra, aqueles que Deus vai julgar por causa da sua adoração à besta, 7 vezes aparece também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Duas expressões: os que habitam sobre a terra, os que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas, também 7 vezes. As 7 bênçãos, bem-aventuranças anunciadas em Apocalipse. Momento spoiler, nós vamos na sexta-feira da paixão, a sexta-feira que nós sempre trazemos aqui as 7 palavras da cruz. Nesse ano nós vamos trazer as 7 bênçãos das bem-aventuranças conquistadas por Cristo na cruz. E aí nós vamos pregar esses textos aqui, numa noite só, né? Nós vamos trazer essas mensagens aqui, né? Bem-aventurados os que leem e os que ouvem as palavras desse livro. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Irmãos, todas bênçãos conquistadas por Cristo na cruz. 7 vezes. Bem-aventurados, plenamente bem-aventurados, abençoados, felizes, plenos. Bem-aventurado é assim, pleno, feliz, completo. Esse é pleno, sabe? Falta a palavra para descrever essa plenitude que é prometida por Deus. Há 7 liturgias. Liturgia, o que é liturgia? Às vezes a gente fala assim, liturgia, quem que está responsável pela liturgia do culto? Irmão, liturgia é serviço. É uma palavra que indica serviço. Então, em inglês, como é que é culto em inglês, Júlio? Service. Você não vai a um culto, se você estiver lá nos Estados Unidos, você vai a um service. Por quê? A ideia de que nós vamos lá servir ao Senhor. O que nós estamos fazendo aqui é servindo ao Senhor. A gente vem prestar culto a Deus, a gente diz. A gente vem servir ao Senhor com aquilo que nós fazemos no nosso encontro. Então tem 7 passagens que são adorações, que é um roteiro de adoração a Deus. Não vou citar aqui, mas eu quero então, só assim, nessa introdução aqui, falando sobre a arte. E o livro do Apocalipse trata de sofrimento, não é isso? O livro não está tratando de sofrimento, não está abordando o sofrimento que a igreja do primeiro século e que a igreja de todos os tempos passa servindo ao Senhor, não é isso? Então eu quero usar uma cena de uma série chamada The Chosen. Ei, João? Não, João, apóstolo que está aqui, não está aqui, está aí. É um irmão nosso aqui. Eu estava comentando com ele sobre essa série. Eu assisti as 3 temporadas e você vai ver aqui uma cena de uma coisa que não está na Bíblia. Então, heresia, porque não tem isso. É uma licença poética, é uma licença literária, não sei como é que é o nome disso, essa licença. O que vai ser dramatizado aqui poderia muito bem ter acontecido. Não aconteceu, não está na Bíblia. Mas você vai ver o uso da arte para explicar algo que nós cremos. O conteúdo que vai ser mostrado aqui, você vai ver assim, eu concordo com essa cena. É uma cena a respeito de sofrimento. Eu estou anunciando tanto a cena, eu espero que ela realmente passe, porque eu não testei, meus irmãos. Se ela não testar, eu vou ter que explicar como se fosse um quadro, tá? Eu espero que ela vai passar. Espero que o som também esteja bom, aguça os seus ouvidos aí. A cena é a seguinte: na trama,
o Tiago menor, que é chamado de Tiaguinho, na série lá, ele tem uma deficiência física. Então, é um dilema, por quê? Porque Jesus está sempre curando muitas pessoas, mas Jesus não cura o Tiago. E aí, como fica você que crê, está vendo Jesus curar, e Jesus de repente não cura você? Então, fazendo assim, para a gente pensar nesse uso da arte, que eu estou apontando aqui, Apocalipse faz muito uso, e para a gente pensar também na questão do sofrimento, aí eu quero que você pense na questão do sofrimento, que vai ser apresentado aqui, a gente vai refletir, porque na verdade nós não estamos aqui só para falar para você vários códigozinhos de Apocalipse, que chique, significa poder, que isso e aquilo, para você ter os códigos, mas para você entender como Deus traz uma mensagem de esperança e restauração para o seu povo. Nós somos o povo do Senhor, nós vamos ser edificados assim, por essa palavra hoje. Então eu quero que você, por favor, veja a cena aqui. Está muito baixo, acho que não vai funcionar. Então acho que não vou deixar passando não, porque está muito baixo, eu não vou ficar mexendo com esse aqui não, porque nosso tempo é curto, tá bom? Me perdoem se eu tivesse feito o teste direitinho, a gente entendeu. O que acontece ali então? Vocês estão bem, José? Jesus manda os discípulos agora numa missão na qual eles vão expulsar demônios, vão pregar o Evangelho, vão curar os enfermos. E o Tiago está assim, pois é, então, eu vou lá, eu vou curar em nome do Senhor. E ele não entende, ele aborda Jesus nessa cena, depois você procura no YouTube que tem. E ele fala, a pergunta dele sempre, por que o Senhor não me curou? E Jesus diz assim, você quer ser curado? Eu quero. Aí ele diz assim, na vontade do Pai, eu posso curar você agora. Mas eu queria que você pensasse em como vai ser o seu testemunho como alguém que não foi curado e que proclama a minha mensagem, mesmo sem ter recebido a bênção. Aí ele diz assim, essas coisas, eu e Pai, nós não confiamos a muitas pessoas, mas nós confiamos a você. Você quer ser curado? Eu curo você agora. Mas eu queria que você fosse lá e sem ser curado, você pregasse o meu Evangelho. Ai, gente, difícil de não chorar. Vocês têm isso. Mas é difícil de não chorar com a nossa vida. É difícil de não chorar quando nós estamos diante do sofrimento o tempo todo. Quando nós estamos diante do sofrimento, da perda, da doença. É difícil não chorar quando a gente é confrontado a respeito da nossa fé, como que dizer, você não tem fé, por isso que você não recebeu tal bênção. Eu fui criado, assim, dos 11 anos até os 22 anos, eu estive em uma igreja na qual se cria que se você tivesse fé suficiente, você seria curado sim. Quer dizer que se você não recebeu a cura, é porque você não teve fé para ser curado. Isso é uma distorção da palavra de Deus. Mas quando você pega um versículo isolado, você constrói talvez uma teologia toda em cima daquilo, e isso causa mais sofrimento ainda. Eu cortei esse dedo indicador aqui quando eu tinha 8 anos de idade na porta
vir da minha casa. E cortou o tendão e ele não se movimenta normalmente. É por isso que eu fico apontando para todo mundo, não é que eu estou apontando para você por coisa nenhuma, não é sem querer, tá? Que eu fico apontando para você. Então eu fiz correntes de oração, eu fiz muitas orações, pedi muito a Deus que curasse o meu dedo. Porque Jesus, quando curou o cego, como é o nome dele, gente? Me fugiu agora. Bartimeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Timeu foi um comandante dos israelitas. Ele tinha sido morto. Um militar israelita foi morto. E os olhos do filho foram vazados. Então Bartimeu, ele teve os olhos vazados. Ele não teve uma doença, ele não nasceu, ele teve os olhos vazados. Jesus curou Bartimeu. Então assim, não há impossíveis para Deus, isso é fato. Não há impossíveis para Deus dentro do propósito de Deus. Porque uma das questões em Apocalipse é: como que nós estamos passando por tudo isso? Onde está Deus no meio desse sofrimento? Essa é uma questão da minha vida e da sua. Essa é uma questão para você. Em algum momento da vida você vai estar diante de uma dor ou de uma situação limite, e a sua fé vai ser provada não se você tem fé suficiente para ressuscitar os mortos ou para fazer alguém mudar de opinião. Não, você vai ser provado em resistir na fé, ainda que o Senhor Deus não opere a cura, não mude um coração, não mude uma pessoa, não reverta uma situação. É isso que está acontecendo, é isso que a igreja está clamando. No decorrer do Apocalipse nós vamos ver várias cenas que remetem ao confronto da igreja, o sofrimento da igreja, a perseguição da igreja, a dor e até a morte que a igreja está sofrendo e perguntando: Senhor Deus, até quando? Talvez você está perguntando: Senhor, até quando, por alguma coisa. Talvez você esteja na expectativa de que o Senhor Deus vai curar você. E Deus pode curar você. E Deus pode reverter a situação. E eu oro por cura, eu oro por eu oro pelo impossível. Porque para Deus não há impossíveis. O que eu não faço é achar que se eu souber a palavra mágica, se eu tiver espiritualidade suficiente, se eu tiver um poder suficiente, eu vou começar a dar ordens, e Deus nem precisa, Deus só confere o poder, eu vou lá e faço. Eu faço o que Deus não está fazendo. Eu vou corrigir todas as injustiças de Deus. Porque se eu estou sofrendo hoje, e isso é uma injustiça da parte de Deus, como Jó em algum momento chegou a pensar, então o que eu preciso é adquirir uma espiritualidade superior para curar o câncer. Não é isso o que nós temos na palavra de Deus. Quando Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda, havia muitos doentes naquele lugar. Ele curou o paralítico, ele tinha um propósito. Ele não curou os outros. Por quê? Porque o propósito de Deus é elevado demais para nós, para que a gente possa dizer o que Deus faz ou deixa de fazer. E o Apocalipse está chamando a gente para ver essas cenas. E aí eu quero chamar você para a leitura dos capítulos 4 e 5. O capítulo 4 vai mostrar o cenário, o palco, os personagens, e no capítulo 5 vai ter um movimento, vai acontecer alguma coisa. Vamos fazer uma leitura assim, bem pausada, para que você assimile. Eu quero que você pense no que é que está sendo descrito, quero que você construa um quadro na sua cabeça, tá bom? Está escrito assim: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém
sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era
milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. A pergunta do século I: Deus tem resposta para o sofrimento do seu povo? A pergunta do século XXI: Deus tem resposta para o sofrimento do seu povo? O que é que você vê? O que é que você vê? Sofrimento? É isso que você vê? Porque naquele momento, o que eles viam, isso era bem literal, gente. A pessoa saía, a todo momento ela via os símbolos de Roma. Todas as repartições públicas, todos os lugares tinham lá aqueles símbolos, aquela águia, aquelas construções, tudo remetia a Roma. As moedas tinham a face dos imperadores, tinham frases de louvor ao imperador. Eles estavam cercados, o que eles viam era o domínio de Roma, a Roma eterna. Àquela altura, já há séculos, Roma governava o mundo. Militarismo, eles temiam as legiões romanas, e o sistema de patronato, a organização social que o José explicou aqui, na qual ninguém comprava nem vendia, a não ser que participasse daquela organização. As pessoas, elas deviam honra, e era uma hierarquia assim de honra. Então não tinha jeito de viver sem que você se visse subjugado pelo domínio romano. O sofrimento da igreja agora pesava sobre eles a perseguição romana. Então o texto começa, a gente já teve a caminhada até o capítulo 3, e aqui o capítulo 4 diz assim: depois destas coisas, olhei, e não somente uma porta aberta no céu, mas também a primeira voz, que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, o chamado venha ver o que vai acontecer depois de tudo isso. O que vai acontecer? O que vai acontecer é o que você está vendo, mas e o que você não está vendo? O que você não está vendo, João? O que você não está vendo, igreja? Eu vou mostrar. O anjo diz: vem, sobe para cá, eu vou mostrar para você o que você realmente precisa ver. Então, não se trata, irmãos, de uma visão objetiva de como é o céu. Eu tenho que ficar insistindo nisso, porque esse negócio é muito enraizado na nossa cabeça. A gente fica imaginando o céu é assim. Então, quando chegar lá, tem aquele trono, e daquela forma, e os relâmpagos, e as vozes, e aqueles animais estranhos, cheios de olhos. Dá medo, não dá não? Você não tem medo de uma cena dessa? Especialmente aqueles animais cheios de olhos, por dentro e por fora. Como é que ele viu medo? Não sei. Não é um quadro objetivo de como é o céu, não é esse o objetivo, mas ali remete a gente compreender o mundo, vamos dizer assim, o mundo espiritual, aquilo que existe e nós não alcançamos com o nosso olho físico. A gente tem uma situação semelhante, que serve de ilustração, aquela que aconteceu com o servo de Eliseu. Vocês se lembram? Geazi, quando os sírios cercaram a casa de Eliseu, e Geazi chama Eliseu e fala, né? E Eliseu diz: Senhor, abre os olhos dele para ele ver. E ele então enxerga que
eles não estão cercados, mas sim que os sírios estão cercados pelos anjos e carros de fogo estão em redor, ou seja, está tudo controlado. Eles não têm poder contra aquele poder superior que está ali. Aí vai lá o Eliseu e fala: vocês estão procurando quem? Um tal de Eliseu. Ele: não, vem cá que eu vou mostrar quem vocês precisam ver. Leva eles lá no meio de Samaria, em frente ao exército de Israel, e fala: o rei: pode matar? Não mata não, dá comida para eles. Então, essa abertura de olhos, essa cena remete a uma situação assim. Então, uma porta aberta no céu. Passando por essa porta, a gente vê a realidade. E o que é que ele vê? Um trono. Essa palavra trono se repete pelo menos umas 18 vezes nesses 2 capítulos. Então você sabe que repetição é ênfase, né? A ênfase do escritor hebreu é a repetição. Então essa é uma passagem a respeito do trono. Trono remete à autoridade, governo. Então nós estamos vendo o que é que precisamos saber a respeito de domínio, já que o que eu vejo é a nossa sociedade. O que é que aflige hoje a nossa sociedade? Eu não vou ficar citando aqui, não. Você sabe como que nós, como cristãos, somos afligidos e nos vemos cercados pelo mundo. Nós estamos cercados em todos os meios. Você vai para as artes, tem uma questão nas artes. Você vai para a política, tem questões na política. Você vai para uma questão, para as questões, para todos os lados que você olha, parece que a dominação é maligna. Não parece que não é Deus que está no controle? A gente não tem às vezes essa sensação, não parece, não dá essa aparência? É assim que a igreja no primeiro século estava também, assim, meio que falando: nós perdemos, nós estamos do lado errado da história. Lembra da gente mencionar isso? Parece que eu estou sempre do lado errado, eu estou sempre na minoria, eu estou sempre entre os perseguidos, eu estou sempre entre os que perdem, os que vão ser assassinados, os que vão ser acusados, os que vão levar a culpa toda, os que botaram fogo em Roma, que sem ter colocado, tudo é nós. Mas aí sobe para cá. E qual é a visão? A visão, então, são 7 camadas, ou 7. Tem uma ilustração que eu vou colocar aqui para você ver, só para te dar assim, um pouquinho de percepção. Olha lá, o que a gente tem são 7 camadas assim concêntricas. No centro nós temos, no centro do trono, jaspe, depois o sardônio, depois o arco-íris de esmeralda, depois os 4 seres ou querubins, depois os 24 anciãos, depois os anjos e depois todas as demais criaturas do universo. O que essa figura está querendo mostrar para a gente? Aí tem vou lembrar um ensino que a gente abriu aqui. Cuidado para não se apegar aos detalhes, você pode se desviar do sentido do texto. O que Deus quer mostrar aqui é uma cena. Então, alguns autores, eu usei 2 autores aqui de sugestão para vocês, mostrei esses 2 livros aqui. Esses autores aqui são coerentes, mas eles divergem sobre alguns significados de algumas coisas, como por exemplo, o que é o sardônio, o que é o jaspe, o que é que quando você vai descendo muito a detalhes e fazendo tentando fazer uma ligação. Por exemplo, eu posso dizer que o jaspe, que está no centro, você vê que não se vê ali uma figura mesmo assentada, se vê ali aquele reflexo do jaspe, e aí é a santidade de Deus. O sardônio seria o juízo, porque tem um aspecto avermelhado. A intolerância ao pecado seriam as tochas de fogo, ou a graça, o arco-íris.
Irmãos, nós podemos nos perder nesses detalhes. O que é mesmo? Irmãos, vamos olhar para o quadro. O que esse quadro, o que essa cena está dizendo, irmãos, com essa organização? Porque nós vemos ali que está no centro. Quem está no centro? O Pai, Deus, está no centro. Isso é claro na figura, não tem divergência, ninguém diverge que Deus está entronizado. E nós vemos ali também o Filho, que é o Cordeiro, e nós vemos o Espírito Santo. Então quem que está ali? Deus está entronizado. Nós temos ali diversas ordens diferentes dentro da criação. Então nós temos os seres, aqueles 4 seres ali. Se você vai lá na visão de Ezequiel, ele chama esses seres de querubins. Mas esses querubins, tanto na visão de Ezequiel quanto na visão aqui, existe um ser com cara de touro, e outro com cara de homem, e outro com cara de águia, e outro com cara de leão, cheio de olhos, e que clamam dia e noite diante de Deus. Essa é uma pergunta que não traz muito conteúdo para a nossa vida, porque nós estamos diante de uma cena que diz claramente que Deus está entronizado, ao seu redor as criaturas angelicais, aquelas criaturas ali, alguns vão dizer que diz respeito a todas as ordens da criação, né, tanto animais como ser humano, e outros vão dizer que não, o reino tem que ser produzido, não, aqui são espécies de anjos mesmo, e isso é de pouca importância diante do que é que está sendo comunicado. O que está sendo comunicado é que Deus está no centro da adoração, Ele está sendo adorado. Os 24 anciãos é mais fácil de perceber que são uma figura dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos. Significa que ali é João, Pedro, Tiago? Não, irmãos, é a ideia do povo de Deus em todos os tempos, patriarcas e apóstolos. É a ideia de que aquilo ali significa o povo de Deus em adoração diante de Deus. Então, eles ali estão adorando, também os anjos e por fim todas as criaturas no universo. Aquilo é uma representação da adoração e da reverência do governo de Deus sobre todas as coisas criadas. Você entendeu isso? Você entendeu o capítulo 4. Se o sardônio diz respeito à santidade, ou se tem alguma ligação com o sangue de Cristo, ou alguma coisa assim, é de pouco valor, porque a mensagem está muito clara. Diante do sofrimento, diante da presença de uma, você vê ali esses seres com sempre os impérios, quando você vai olhar, os impérios sempre usaram os animais fortes como símbolo, até hoje usam, como símbolo de força, como que dizendo, qual que é o símbolo dos Estados Unidos, irmãos? É a águia americana, mas já foi dos nazistas também, e a águia era de Roma. Qual que é o símbolo da Rússia? É o urso. Então esses símbolos de força estavam nas moedas, estavam nas fachadas, remetiam ao poderio de Roma. Ali, todos esses símbolos de poder estão se curvando diante de Deus. Essa é a mensagem. Todos os poderes, homens, animais, anjos, autoridades, todo tipo, o povo de Deus, todos estão se curvando diante de Deus. Essa mensagem está clara, é inequívoca. Isso é que nós precisamos ver. O esplendor, verso 3 fala do esplendor daquele que governa. Os 24 anciãos estão ali, o povo de Deus representado. Esse trono
que arde com poder, dá essa ideia do esplendor de Deus. 7 espíritos, a gente já falou, fala da plenitude da presença de Deus, a plenitude, o Espírito Santo, a plenitude espiritual de Deus. O mar, aí você vai, por exemplo, encontrar um autor dizendo assim, que o mar é símbolo de agitação, caos. De certa forma, sim, o mar vai ser usado nessa conotação em outro momento do Apocalipse. E aí, o mar está debaixo dos pés de Deus, como que dizendo assim, toda agitação, todo o caos, ali ó, quietinho ali debaixo dos pés de Deus. Aí o outro já vai dizer, não, mas o mar ali, é porque aquela figuração é como a figuração do tabernáculo ou do templo, e então ali aquele mar é como uma pia. Você vê que é de pouco valor chegar nessas conclusões? Isso não te ajuda, e isso te tira do ponto central. Você precisa olhar no que é principal no texto. O que é principal no texto que todo mundo sabe? Deus governa sobre todas as coisas, é acima de qualquer circunstância, acima de qualquer poder, autoridade. Não há domínio que não se prostre diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele, apenas Ele está entronizado. Essa é a verdade que tem que ser explorada, vista e comunicada. Se você entendeu isso, você entendeu o capítulo 4. Você entendeu, é isso que ele está dizendo. E aí, você vai ver aqui no versículo 11, o cântico de adoração. Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, e ali está diante de Deus toda a criação dele, o adorando, todas as coisas criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então essa é a cena da adoração. Eu disse que primeiro nós temos o cenário, e agora no capítulo 5 nós vamos ter o drama. O palco está montado, agora nós vamos para o drama. O que nós vemos no versículo 1 do capítulo 5? Um livro selado 7 vezes. 7 vezes? Perfeição, totalmente. Um livro completamente selado. Não tem como desatar. Ele está muito bem fechado, ninguém pode abrir. O que é esse livro? O anjo chamou João para quê? Venha ver o que vem depois de tudo isso. Venha entender a história da humanidade. Venha ver a realidade que você não consegue ver aí de baixo. Sobe para cá e vou te dar a compreensão do que vai acontecer depois dessas coisas. Você vai entender a coerência de todas essas coisas. É interessante que o livro de Apocalipse não trata só das coisas que aconteceriam depois da escrita de Apocalipse. Apocalipse trata de toda a história da redenção, do Éden até a consumação, viu? Todas as coisas estão ensinadas em Apocalipse, quando diz da criação, tu criaste, Gênesis, toda a história da humanidade. Então esse livro, ele é a plenitude da história humana, o sentido da história, a filosofia da história, o porquê de todas as coisas, aonde vai dar tudo isso. É esse que é o livro que está na mão ali que está sentado no trono. Ninguém pode abrir, versos 2 e 3. Ninguém é digno de abrir. Quem pode desatar? Quem pode abrir o entendimento para todas as pessoas? Quem pode trazer essa revelação para todas as pessoas? Como é que chama esse livro mesmo? Revelação de quem? Pode ler aí no versículo 1. Versículo 1 fala o quê? Revelação de quem? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. É disso que nós estamos falando. A revelação, quem pode abrir? Ninguém pode abrir, mas você já sabe que vai ter um que vai abrir, você já sabe quem ele é, né?
Então ninguém pode desatar a história humana. A história humana está em um impasse. Qual é esse impasse? O pecado. O impasse da história humana qual é, irmãos? Qual é o problema da humanidade? Deus criou o homem bom, mas ele se meteu em muitas astúcias, diz a palavra de Deus. Como que foi isso? Éden, do capítulo, os 2 primeiros capítulos da Bíblia, antes do pecado, e os 2 últimos capítulos da Bíblia, livres do pecado. O meio, a confusão. E estava tudo selado. E a gente não tinha como sair dali. João está chorando, versículo 4, porque ninguém pode revelar os propósitos de Deus para o futuro no meio do sofrimento. Não tem resposta para o sofrimento diante daquela visão. A visão ali não é aquele momento que Deus está entronizado, é aquela visão dos séculos dos séculos, aquela visão da eternidade. Deus sempre esteve assentado no trono, ele sempre esteve no governo. O que a gente não tem é uma solução para o sofrimento. Sem quem? O que está escrito em Gênesis? Qual seria a solução do sofrimento humano? Começa com D. Termina com descendente. É o descendente. Não é essa a solução apontada lá em Gênesis? João está olhando para a história, não tem solução, a história humana. Ele não está olhando daqui para frente só, ele está olhando para toda a história da humanidade. Quem pode solucionar a história da humanidade? O descendente prometido, lá em Gênesis. Também ele é quem? Versículo 5, ele é quem? O leão da tribo de Judá. Opa, quem é esse? Segundo Samuel capítulo 7, nós pregamos domingo. Quem é esse? Que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o descendente de Davi. Quem é, gente? Lembra que nós falamos domingo? Eu tenho que ser apaixonado com a Bíblia, gente, não tem jeito. A palavra de Deus é perfeita, ela é perfeitíssima. Ele é digno de abrir e desatar os selos. O rei messiânico, o Messias, o Cristo, ele pode abrir e desatar os selos. Esse é o entendimento que João tem. Jesus, aí ele fala, olha isso, irmãos, olha isso. Versículo 6, ele fala, versículo 5: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Como é que ele venceu? O leão venceu como? Quando foi que o leão venceu, gente? Quando? Fala aí para mim que eu não sei não. Na cruz. Quando é que nós dizemos que o leão venceu? Ele vai vencer? Não, já venceu para abrir o livro dos seus 7 selos. Versículo 6: então vi no meio dos tronos e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, o quê? Um leão. Um leão? Um cordeiro. Mas não é um leão? Por que é um cordeiro? Como que tendo sido morto? Não, é muita pista. É muita pista. Quem é esse que é o cordeiro? Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é o cordeiro que morreu e ele está ali, mas dá para ver que ele já morreu, mas ele está vivo? Quem é esse? E ele tinha 7 chifres. Mas gente, cordeiro não tem chifre. Cordeiro tem chifre? 7, não pode, tudo bem, não é que o cordeiro tem 2 chifres. 7 chifres? 7 é o quê? Perfeição, plenitude. Chifre é o quê? O cordeiro tem todo o poder. Quem pode abrir o selo? O cordeiro. Ele tem 7 chifres e ele também tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele tem onipresença, onisciência. Quem é o cordeiro? Quem é o cordeiro? Ele é o quê? Quem que Jesus é? Deus.
Jesus não é o Filho de Deus, Jesus é o Deus Filho, é diferente. Porque é possível dizer, eu sou filho de Deus, mas só Jesus é o Deus Filho. Compreende isso? E Ele tem todo o poder. Só Deus tem todo o poder. Ele tem 7 olhos, que são 7. Ele tem a plenitude do Espírito de Deus. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Ele é o próprio Deus. Veio, verso 7, tomou. Não, antes eu queria comentar aqui do 6 ainda. Não é maravilhoso que nós, quando olhamos para o leão, a gente veja o cordeiro? Eu penso nessa figura, talvez eu esteja aqui viajando um pouquinho, mas não é sem sentido. Não quer dizer que é isso que essa cena quer comunicar, mas eu penso que nós, irmãos, o mundo inteiro, até aqueles que o traspassaram, achando que tinham poder, vão ter um encontro com o leão. Mas nós vamos ter um encontro com o cordeiro. João Maria não viu o leão, não viu o cordeiro. Eu vou ser crente, eu vou aceitar Jesus hoje. 1 Coríntios 1,18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O Cordeiro tem todo o poder, ele vê todas as coisas, ele é o próprio Deus. Então ele governa sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas dores, inclusive sobre as necessidades, inclusive sobre todas as coisas que te afligem e te preocupam, e as coisas que você às vezes está com medo de fazer, sendo que você sabe que essa é a vontade de Deus, e você empurra com a barriga, porque você está cheio de medo, não de fé, porque você não acha que no final das contas Deus vai vir, vai. Se você achasse mesmo, você teria temor de Deus. Há muita gente vivendo como se Deus não estivesse vendo todas as coisas e agindo, que não houvesse tanta seriedade nessa cena. Ele governa sobre todas as coisas. Veio, depois tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí entoavam um novo cântico, dizendo: então, o que nós estamos vendo aqui é a adoração, é uma repetição do que a gente viu no capítulo 4. Ele está intensificando aqui essa adoração, e aí está dizendo: digno és. Por que, afinal de contas, que o cordeiro é digno de abrir os selos? Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Olha o que está sendo dito. Por que o cordeiro pode abrir? Porque ele venceu. Ele pode abrir porque ele completou a obra que lhe foi confiada. A obra da redenção está completa. Por isso que eu estou dizendo que Apocalipse não se trata só do futuro, se trata daquilo que foi já realizado e depois desencadeia na nossa salvação. Mas é por causa desse ato de Cristo que nós somos salvos diante de toda tribo, língua, povo e nação. É por isso que ele tem todo o poder, e no seu poder ele nos constituiu um reino de sacerdotes que reinarão sobre a terra. Esse reino, irmãos, prefigurado no Antigo Testamento, foi estabelecido quando? Quando, irmãos? Fala para mim aí, fala uma palavra com P para mim. Fala alto uma palavra com P. Quando que foi inaugurado o reino? Pentecoste, irmão. Descida do Espírito Santo. Um reino em que não somos governados apenas pela lei escrita no papel,
na pedra, mas a lei é escrita no coração. Essa é a diferença operativa entre o Antigo Testamento e o Novo. O que nós vivemos hoje? Essa obra, simbolicamente, um momento, porque às vezes você estava assim, não, quando será? Vai ter um momento lá no futuro, que vai ter uma cena que Deus vai desatar, Jesus vai desatar os selos e tal. Isso já aconteceu. O que ele está vendo é uma obra realizada. Ele já desatou os selos, ele já nos constituiu reino de sacerdotes. No Antigo Testamento tem uma palavra lá no livro de Êxodo, em que Deus diz para o povo de Israel: se vocês me obedecerem, vocês vão ser minha propriedade particular, e serão uma nação de sacerdotes. Quando você chega no Novo Testamento, lá o que era sereis, está sois. Por que já somos? Porque a obra está completa, Cristo já realizou, e Ele já nos constituiu um reino em que todos ministram, todos são sacerdotes, todos temos esse papel sacerdotal diante do mundo. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio dos séculos dos séculos. Os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostravam-se e adoravam. Então isso aqui é uma repetição que dá ênfase nessa adoração. Por isso que repete. A ênfase é: todos adoram o Cordeiro, todos adoram Pai, Filho, Espírito Santo, todos querendo ou não querendo. Há uma proximidade ou um afastamento, mas todos adoram, todos. A questão é, para nós pensarmos agora, se você crê que Jesus é quem Ele disse que é, se você tem as evidências que a própria Bíblia aponta para nós, nossa fé não é um salto no escuro, uma coisa assim mirabolante, inventada, que não tem correspondência com a realidade. A realidade que nós conhecemos, histórica, corresponde com aquilo que a Escritura mostra. Se você sabe dessas coisas, e você não toma uma posição diante de Deus, você é doida. Completamente. Você não vou usar esses termos, não, porque esses termos são meus. Vou usar os termos que a palavra de Deus diz: tolo, morto espiritualmente. Inimigo de Deus. Não pense você que você é amigo de Deus porque você anda com Deus, não, viu? Porque no meio dos 12 estava o filho da perdição. Você precisa considerar a sua postura. Você precisa considerar que Cristo é a resposta ao sofrimento humano para agora e para depois. Se você vai buscar o seu consolo no mundo, o seu lugar não é aqui. Não se engane. Que o Espírito de Deus mostre a você a verdade e você saia do engano que você está, no qual você pensa que pode agradar a Deus sem se prostrar diante dele. Eu vou dizer para você: Satanás vai se prostrar diante dele e já se prostra. A palavra de Deus diz que os demônios creem e tremem. E você vai se prostrar, mas você não vai estar perto daquele círculo ali, não. Você vai estar mais do lado de fora, em uma situação bem caótica. Se o Espírito de Deus convence você do pecado, você abandona o pecado e segue a Cristo. Se não, você está só
Você vai ser o arauto lá do inferno. Você vai falar assim: eu sei, vou explicar para vocês o que era tudo. Eu sabia, só que eu não criei. Isso é só conhecimento para você, se você não levar isso para a sua vida. E para você que está enfrentando a dureza que é ser um crente, negar a si mesmo, abrir mão, aceitar até o açoite, aceitar o xingamento, aceitar o desprestígio, aceitar a solidão, aceitar seja o que for, para servir a Cristo, aguarde as cenas dos próximos capítulos, que você vai ver qual é a recompensa. Mas nós temos a convicção de que, ainda que aparentemente Roma esteja no governo, aparentemente o sofrimento vai destruir completamente a igreja e o inimigo vai destruir completamente a igreja, não é essa a realidade. A realidade é bem outra. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Nós precisamos ser confortados. Nós teremos aflições, irmãos. Vai ser preciso dizer não, mas diga não em nome de Jesus. Diga sim para o que Deus está falando para você fazer da sua vida. Diga não para o resto. Eu vivo dessa forma. O que vai ser daqui para diante pode ser mais sofrimento, como nós vimos lá nas cartas às igrejas. O Senhor falando: eu conheço o sofrimento de vocês. Vocês ainda vão passar a tribulação de 10 dias. Não é 10 dias literais, 10 é um número completo para dar uma ideia assim, de que pode ser que vocês vão passar uma tribulação longa. Pode ser que ela persista por muito tempo, mas ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Isso que nós precisamos entender do capítulo 4 e 5. Tem outros detalhes? Tem. São importantes? Não tanto quanto essa mensagem. Tem mais coisa que você pode explorar, estudar? Tem. Mas eu creio que o que nós vimos agora é suficiente para a gente dizer: entendi. O capítulo 4 e o 5. Essa é uma cena. Vai ter um desdobramento ainda dentro dessa cena. Nós vamos ver na semana que vem. Que vai vir aí. Mas agora a gente vai orar. Eu queria convidar você a ficar de pé, fechar os seus olhos e a considerar esse trono de Deus, essa majestade do Senhor e a oportunidade que você tem hoje de se submeter a Deus e dizer: Senhor Deus, seja o governante da minha vida hoje, que o Espírito do Senhor governe as minhas ações, as minhas atitudes, me ajude, Senhor. Irmãos, eu estou no mesmo planeta Terra que você, eu sei que é difícil, eu sou gente, eu sei que é difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Não desista de ser um crente, uma crente em Jesus. Não desista porque está difícil. Não. Busca a Deus. Deus vai te dar força. Nós vamos perseverar até o fim e Ele vai nos dar essa graça. Ele não vai desistir de nós. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque grande é o teu amor. Essa cena que nós percebemos, de certa forma vimos por meio dessa escrita, nós cremos nela. O Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. Ó Deus, todos se prostram diante do Senhor. Obrigado por nos aproximar de Ti, a Tua igreja, ó Deus, e ter nos feito reino de sacerdotes. Nós também depositamos toda a honra diante do Senhor. Sabemos que qualquer honra procede de Ti, e só o Senhor é merecedor de honra. Queremos honrar o Senhor, ó Deus, com a nossa vida, com o nosso caráter, com a nossa maneira de viver. Queremos honrar o Senhor. Nos ajude, Deus, a viver em santidade. Nos ajude a perseverar, mesmo quando for difícil, mesmo quando tiver que abrir mão de coisas que aparentemente trazem uma segurança. Às vezes o dinheiro pode ser isso. Às vezes pessoas, comodidades, amigos. Deus, coisas que não se sustentam e que eventualmente nos separam do Senhor. Mas eu te louvo, Senhor Deus, pelo dinheiro que vem do Senhor, pelos amigos que vêm do Senhor, pelos relacionamentos que vêm do Senhor, pelas bênçãos que vêm do Senhor. E se da Tua mão recebemos o bem, também recebemos o mal, Senhor, como disse Jó. E se perdermos, Senhor Deus, vamos perder para a glória do Senhor. É preferível perder na Tua presença do que ganhar no inferno, ganhar no mundo.
Nós pedimos que o Senhor nos fortaleça. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não nos engana, o Senhor nos fala sobre sofrimento e graça, presença do Senhor na nossa vida, milagre sim, mas soberania do Senhor acima de todas as coisas. Que se cumpra o propósito do Senhor na nossa vida e na igreja, que nós aprendamos a viver como verdadeiros sacerdotes, a serviço do Reino do Senhor, para a glória eterna tua, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós agora e sempre. Amém e amém.